e verificando a aula, né? Isso aí. Então, pessoal, boa noite, né? Conforme o cronograma enviado para vocês, então, desde a semana passada a gente retomou as atividades, né? Pelo Google Meet, as aulas todas as terças, de manhã e à noite, né? Em dois horários distintos no mesmo dia, para facilitar também para quem trabalha, principalmente os alunos do noturno, né? Então, esta semana, hoje, né, está encerrando a entrega da atividade da semana 7, que é aquele planejamento, aquele plano de metas, né, composto pelas competências da BNCC, que foram explicadas já na aula passada, e foi feito um vídeo explicativo também, e foi enviado para vocês poderem fazer, então, a atividade. Essa atividade, então, ela encerra hoje o prazo até às 11h59. Mas também, ao mesmo tempo, nós, professores, lançamos, então, atividade de recuperação, né? Atividade de recuperação de estudos referente à semana 6, tá? Então, por isso que essa semana aí, a semana 8, nós vamos estar trabalhando paralelo os dois projetos. Fazendo uma recuperação de estudo, né, do aquele projeto Somos um Só, da semana 6, em que nós fizemos a live cultural, e na semana 7, então, concluindo e dando sequência ao trabalho, nessa semana 8 também, o trabalho sobre a tecnologia na contemporaneidade, tá? Então, para facilitar um pouquinho para vocês entenderem essa questão, eu vou duplicar na tela aqui, então, a recuperação, como vai ser. Bia, tu quer falar um pouquinho da recuperação, então? Sim, pode colocar, pode compartilhar. Então, Então, vamos. pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Ficamos felizes em ver que vocês estão aí, né? Estão presentes, participando das aulas. É por aí que tem que ser, né? Dessa forma. Vai compartilhar, prof? Ah, meu Deus do céu, e eu tô aqui aguardando e não E tinha eu tô compartilhado. aguardando você. Ai, desculpa, Bia. Eu bem aqui, bem bobo, que nem pesado. Ai, Jesus. Só nós. Acho que É que agora já, foi. já tá Apareceu, cansado, Bia? né? Sim. É, apareceu, né? Então, pessoal, como o professor Jonas já colocou no início, essa recuperação aqui é lá da atividade da semana 6, tá? Então, primeiramente, coloca a série, depois o nome completo de vocês, muito importante colocar, porque aqui vocês viram que estão todas as turmas, então, para a gente poder saber quem é quem, os professores aqui foram divididos, eu fico com a segunda 3 para fazer a correção, a professora Maria Helena com outros, o professor Jonas com outros, e assim sucessivamente. Então, é bem importante colocar, senão a gente acaba tendo nomes parecidos e iguais, muitas vezes, entre as turmas em que está procurando, então, facilita o nosso trabalho. Projeto Somos um Só, né, que fala sobre a xenofobia, a intolerância, o preconceito, que a gente já trabalhou bastante esse assunto. Temos aí a live para vocês reverem, né, que foi feita ali com o professor e escritor Marcos Caneta. Então, tá ali na íntegra para vocês visualizarem, assistirem novamente, refletir, né, para dar aí fazer uma retrospectiva do que aconteceu naquele dia 21/7, né? Então, a partir da análise da live da Mostra Cultural Virtual do dia 21/7, construa uma produção reflexiva de no mínimo 20 linhas, referente à palestra do professor Marcos Caneta sobre a cronologia historiográfica do preconceito racial na humanidade, quais os reflexos para a sociedade atual. Então, vão refletir novamente, estudar, fazendo mais leituras aí, e fazer uma produção textual de no mínimo 20 linhas. Bem importante que tenha o início, meio e fim, né? Já estão praticando um pouquinho a redação, né? Ou elaborar textos. Então, essa seria a recuperação da semana 6 e a atividade proposta, então, para essa semana 8. Isso. Pessoal, por que que a gente, só um pouquinho, professor, Aham. resolveu colocar essa recuperação? Também, além de que Nesta já falou aqui em todas as aulas, foi comentado sobre isso,
Mas tem alunos que não fizeram a atividade ainda, ou que entregaram uma parte só dela, já falei na aula passada sobre isso. Então, essa recuperação aí, tirou 9,5, tirou 10, todos deverão fazer, tá? Mesmo aquele que tirou notas excelentes, todos deverão fazer. Beleza? Quer falar agora, professor Jonas? Isso daí é puxando um gancho aqui da Prof. Bia, né? Essa recuperação especificamente é da semana 6 e reforçando mais uma vez o que a Prof. colocou. É indispensável o não fazer a recuperação. Tem que fazer, tá? É obrigatório. Então, assim, que isso seja colocado como pauta, porque a gente avalia, né, profs, a questão da Uhum. participação, da pontualidade, da Frequência, né? devolutiva, da frequência, né? E a nossa frequência de aulas é a participação dessas atividades. Então, vocês entregando, estão tendo frequência, né? Porque como é que a gente vai contar se o aluno está participando da aula? É entregando as atividades, né? Independente se ela vai valer nota ou não, a participação tem que ser assídua de vocês, né? Então, verifiquem bem essa semana 8. A gente propôs apenas em fazer a recuperação também para facilitar para vocês essa questão da retomada aí da semana 6, a semana 7 fazer bem certinha, e a semana 8 só a recuperação para não ter aquele acúmulo de material para vocês estarem manuseando, né? Então, acho que seria essa a primeira parte, né, professor? Eu acho que seria isso nesse início. Uhum. Então, a partir de agora, pessoal, a gente vai dar continuidade ao projeto que nós iniciamos com vocês sobre o avanço da tecnologia, né? Eu saliento que vocês devem estar baixando a live de hoje de manhã, que é uma live bem completona ali. A prof. Bruna, ela fez um apanhado geral, cronológico, muito interessante, né? Eu só vou dar uma pincelada por cima, não tenho todo o conhecimento que ela tem nessa parte de avanço tecnológico, porque é uma questão muito geográfica, né? Mas a prof. Bia tá aqui também, tem esse conhecimento, mas assim, a gente vai tentar dar uma pincelada para facilitar para vocês, tá? E seguindo, então, aquele projeto que nós já vimos desenvolvendo desde das semanas anteriores, né? Que é a tecnologia na contemporaneidade. Então, tentar resgatar um pouquinho do que é essa tecnologia, né? O que ela vem a desenvolver para nós, o que ela traz para nós nesse histórico, né? Então, eu vou colocar aqui para nós, aqui, apresentação. Acho que foi. Foi, né? Tá Foi. aparecendo. Uhum. Ótimo. Sim. Então, aqui nós temos as revoluções tecnológicas, né? Como foi esse processo do avanço da tecnologia ao longo da historiografia mundial, né? Da historiografia humana? Então, a primeira revolução industrial ela aconteceu em meados do século XVIII e XIX, né? O principal país pioneiro desse avanço industrial foi a Inglaterra, e, e o principal, as principais matérias-primas, ou a principal matéria-prima utilizada naquele primeiro momento como fator de avanço e fazer com que as máquinas funcionassem foi o carvão, né? E a partir daí, então, nasce então a máquina a vapor, né? Surge então o trem, surgem as máquinas de têxtil, né? E assim por diante, que vem nesse primeiro processo, né? Entre os séculos 18 e 19, nós já estamos aí pós-revolução, Revolução Francesa, 1789, nós já vamos estar iniciando esse processo aí na Inglaterra. Então é interessante vocês fazerem essa análise para vocês poderem entender o como foi esse início, né, de processo. A segunda revolução industrial, então, ela aconteceu em meados dos anos de 1870, né? Aqui nós já estamos numa segunda fase dessa industrialização mundial. A gente vai salientar muito a questão do surgimento do Taylorismo, do Fordismo, né? Que vão ser modos de produção em série,
Para quem foi meu aluno nos anos anteriores, vai lembrar uh, do conteúdo Trabalho e Sociedade e vai lembrar dos modos de produção que o professor trabalhava, capitalista, socialista, modos de produção primitivo, entre outros. E o Taylorismo e Fordismo vão entrar dentro desse processo revolucionário industrial aí em meados dos anos de 1870, né? Quais vão ser as matérias-primas utilizadas nesse processo aqui? Nós vamos ter o gás, né, o surgimento aí do gás para manutenção dessas máquinas, a energia elétrica surge nesse momento, né? O petróleo também como combustível, como forma de alimentar essa energia, né? O surgimento do aço, né? Então, também como principal fator, e as invenções, então, que vão surgir aí. Até foi colocada uma imagem específica que vai destacar essa questão do automobilismo, né? O surgimento do automobilismo como também fator principal desse avanço tecnológico ali nos anos 80, nos anos de 1800, né? E também só considerando que a segunda revolução, ela foi considerada uma das mais importantes, né? Porque teve Uhum, esse com certeza. desenvolvimento, essa invenção aí do automóvel, né, do avião. Então, foi considerada uma das mais importantes. Isso aí. É o que eu acho que foi claro que o pioneirismo foi a Inglaterra, né, Bia? Mas a Sim, partir da segunda Revolução Industrial, já, que teve um avanço muito grande de grandes invenções, né? isso, E principalmente do automobilismo ali, o carro elétrico, né? Que até então era só carrocinha, é, né? isso Então, aí. a terceira Revolução Industrial, então, em meados de 1969. Aqui nós vamos ter, então, o avanço do toyotismo, seguindo aquela mesma linha cronológica ali do Taylorismo e do Fordismo, né? O toyotismo vai superar esses modos de produção, mas um modo de produção não mais ser humano, e sim automatizado. Então, a máquina fazendo o serviço do homem. Né? Então, esse toyotismo vai ficar muito evidente isso também, principalmente, na indústria automobilística, E né? onde o funcionário, só um pouquinho, professor, e onde o Sim, funcionário no toyotismo, ele conhecia todo o processo, né, e não mais só o setor dele, ou só o que ele construía, e sim todo o processo de produção para fazer com que a empresa, né, a indústria cresça num geral, né, que conheça todo o processo de produção, e não só se eu estou ali trabalhando, um exemplo, na Aurora, cortando frango ali, o peito, trabalhando com o peito, eu não conheço todo o processo. Então, no toyotismo seria assim, eu conheço todo o funcionamento da empresa, né, desde quando o produto chega, todo o processo dele, até sair da empresa, da indústria. isso aí. E é esse processo que é bem riquíssimo, né, no toyotismo, né, Prof. Bia? Então, que fica bem Sim. saliente também, né? E Uhum. quais são os produtos utilizados, então, nessa terceira revolução industrial? Vai ser a energia nuclear, a eólica, a solar, né? Até a gente tem, eu acredito que é a capital nacional, né, Bia? É a Água Doce da energia Sim, eólica, né? eólica, né? Isso aí. E essas energias aí, As elas estão ficando muito alternativas, evidentes, né, Bia? isso, cada vez Uhum. mais utilizadas, né? Mais São utilizado fontes alternativas né, que vem crescendo muito, né, a utilização, o uso delas. nos últimos anos. Isso Uhum. aí. Nós temos então daí o surgimento da robótica, né? A biotecnologia, a internet, né? O celular e entre outros. Um ponto assim que eu achei muito interessante e que hoje de manhã foi falado também, né, Prof. Bia, que a Sim, maioria dessas tecnologias elas vão ser muito colocadas em pauta, principalmente nas guerras, né? Porque os anos de 1900 a história da humanidade vai ser marcada pelas grandes guerras, né? Temos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, vamos ter a Guerra Fria,
né? Entre outros conflitos que aconteceram de 1900 até 2000 aí, que praticamente inverteu a sociedade num outro patamar. E o que salientou muito daí em diante foi o avanço tecnológico dos países para se defenderem, né? Então, essa questão meio que voltou a favor também da sociedade, ao mesmo tempo, sabendo que era um ponto negativo, mas se voltou-se a um ponto positivo futuramente pelos avanços que se teve durante as grandes guerras, né? E os avanços aí, pensando um pouquinho nas leis trabalhistas também, né? Porque não só na Uhum. exploração, como no início ali, né? Da Revolução, no início desse todo esse processo aí, nós não tínhamos esses direitos trabalhistas, né? Então, tudo isso também foi fazendo com que a Constituição, né, fosse elaborada, sendo fortalecida, e que hoje a gente tem os direitos que, né, que são consolidados aí, que né, a gente consegue viver com um pouquinho mais de respeito, né, Opa. devido a todo esse, isso aí. Pode continuar, professor. Uhum. Então, daí nós colocamos então o surgimento da indústria 4.0, que é a tecnologia recente, né, Prof. Bia? Então, o Isso. surgimento da internet das coisas, a inteligência artificial, a impressão 3D e o Big Data, né, que também vão ser hoje são muito evidentes e dizem hoje, né, que são as profissões do futuro em cima dessas novas indústrias, né, ou dessa nova indústria. Então, Aqui a dá para indústria gente, 4.0 salienta isso, né? aqui dá para gente colocar como a quarta revolução industrial, né? Isso, a quarta Nesse revolução momento, industrial. não percebemos, né, que a gente está vivendo essa quarta revolução, só com estudos e análise, se a gente for perceber, mas nós já estamos vivendo isso, né? A internet das coisas, hoje de manhã, até quem puder assistir a aula ali que o professor Jonas postou, a professora Bruna colocou muito bem, a IoT é uma rede de dispositivos conectados, né? Um exemplo aí, geladeiras, fogão, lâmpadas, ar-condicionado, um exemplo aí, o aspirador de pó. Através desse dispositivo aí, eu posso programar ele, né, para limpar a casa depois que eu já fui dormir, né? Então, pense, é muito legal, né? Muito interessante. O ar-condicionado, eu posso programar ele ali para ele ligar 5 minutos antes de eu chegar em casa e já vai estar um clima, né? Se está frio, vai estar quentinho, ou se está calor, vai estar fresquinho. Então, são novidades que, claro, não chegou ainda para nós, primeiro mundo, aí, países desenvolvidos, já estão utilizando essas ferramentas, né? Nós ainda acredito que não. Aí vem a inteligência artificial, a questão dos robôs, né? Que a gente utiliza, já está utilizando em empresas, em indústrias grandes aí, essa Big Data e Big Data, como o professor Jonas colocou, né, que é um processamento de uma grande quantidade de dados e informações, né, que coleta, processa e analisa e encontra melhorias aí para as indústrias. Então, ela é bem legal, bem interessante, que eu acho que muitas indústrias já estão utilizando. Isso aí. São inovações e que vêm para melhorar, né? Para melhorar a nossa. E quem né, que traz isso é o ser humano, é a inovação, aí vem a questão revolução industrial. Quando a gente ouve essa palavra, parece que está falando de uma revolta, de uma guerra, né? E nesse sentido aí seria uma revolução na forma de produzir, porque a tecnologia, o homem, o ser humano, ele, desde o princípio, lá, quando ele fabricou as suas primeiras ferramentas para poder se sustentar, né, produzir a sua roupa, ou para se alimentar, ele já estava produzindo tecnologia de alguma forma. Isso aí ele foi evoluindo cada vez mais, né, até chegar como estamos hoje. E se for pensar aí para frente, como será o futuro? Aí vocês vão ver agora nessa reportagem aqui, que é muito interessante, que foi colocada hoje de manhã também, o quanto vocês precisam, nós precisamos estudar aí, né, se informar, obter conhecimento, porque as profissões do futuro dependem disso, gente, da informação, de cursos, de aperfeiçoamento, para você manjar aí dessa tecnologia toda que está vindo por aí, dessa indústria 4.0 ou quarta revolução industrial. Quer que eu leia um pouquinho, professor? Pode ser, prof.
Emprego. Então, aqui tem uma reportagem, ela é bem interessante. Ó. Segundo o levantamento da Universidade de Brasília, UNB, até 2026, as funções hoje exercidas por 54% dos brasileiros com carteira assinada têm probabilidade alta ou muito alta de ser assumida por robôs. Mundialmente, de acordo com pesquisa do Fórum Econômico Mundial, 75 milhões de empregos vão desaparecer por conta de tecnologias como automação até 2022. Então, aí foi o que eu comentei antes, né? Vocês, mais do que nunca, claro, nós já estamos no mercado de trabalho, mas não quer dizer que não possamos ser substituídos ainda por robôs, né? Ou por pessoas mais qualificadas. Então, isso é uma busca constante aí por conhecimento, por conteúdo, por, né, novas tecnologias aí. O mesmo levantamento do Fórum Econômico Mundial mostra que, no período estimado, 133 milhões de novos empregos serão criados. Né? Então, vão desaparecer 75 milhões, mas vão surgir aí 133 milhões de novos empregos. Mas e aí? Quais são os empregos que vão surgir e quais são os que vão desaparecer? Os que irão desaparecer são aqueles manuais, né? Aquele emprego onde requer mais, não tanta, que utilize tanto o cérebro, né? Ou são movimentos repetitivos, motoristas, né? Então, isso aí são questões que a gente precisa estar estudando e melhorando aí na nossa vida, né? Quer passar? Isso aí. E o último aqui, então, nessa mesma linha que a prof está colocando para nós, né? Então, especificamente, a gente fala das novas vagas, né? Então, se vai sumir algumas funções, surge outras, né? E essas outras, elas vão ter toda essas novas profissões, elas vão ter novas tecnologias envolvidas, né? E nessa era da indústria aí 4.0, que é a quarta revolução industrial, né, prof? Então, Isso. até aqui tem esse link que depois vocês podem estar observando, clicando em cima, ele vai abrir para vocês aqui as profissões em alta, né? Saiba quais estão surgindo com a indústria 4.0. Então, depois vocês podem estar fazendo a leitura desse artigo aqui, né? No panorama positivo, e daí entender quais são os novos empregos, né? As novas profissões. Então, nós vamos ter o analista de IoT, né? Inteligência das coisas, Internet das coisas. isso, internet das coisas, né? Especialista em cibersegurança, né? Que isso está muito evidente, principalmente com os hackers que dizem, né? Uh, então, isso vai ter que se tornar a nossa internet, os nossos dados, que ultimamente a gente utiliza só o virtual, estejam seguros, né? Então, especialistas em cibersegurança, especialista em Big Data, então, com esses processamentos de dados, como a professora colocou, né, a Prof. Bia, né, esse especialista, projetista para tecnologias 3D, o surgimento, né, desse novo emprego, né, então, essa substituição aí, e, e técnico em impressão de alimentos, né? A prof Bruna até colocou hoje de manhã, eu fiquei espantado porque nem eu sabia que existe já carne bovina, suína, enfim, artificial. Então imagine até que ponto estamos já, né? Então a técnica é impressão de alimentos. Então o surgimento desses alimentos artificiais, né, Prof. Bia? Isso, eu já vi também essa reportagem, achei bem interessante. Mas, né, eu gosto praticamente pelo que colocaram, não muda, não. É o mesmo. É o mesmo. São inovações e o homem quem cria tudo isso, né? Então veja a capacidade que nós temos aí em inovar, em melhorar, né? Melhorar em alguns sentidos também, porque muitas vezes nós acabamos explorando, né, a natureza, porque a maior parte, tudo aquilo que nós
temos a nossa casa, daquilo que nós utilizamos aí para o nosso consumo, vem da natureza. Então, a gente acaba explorando ainda mais pela ganância, muitas vezes, para melhorar um padrão, para a questão do capitalismo, né? Para produzir mais, para ganhar mais. Então, são todas questões que a gente também deve pensar. Mas temos que caminhar junto com essas evoluções, com essas revoluções, a modernidade, porque senão ficamos para trás, perdemos nosso emprego, e aí como fica, né? Então, temos que estar acompanhando tudo isso. Isso aí. E, né, e nessa linha, né, prof, eu acho que é uma questão muito. Por isso que casa exatamente com a atividade que nós já que elaboramos ali da semana 7, né? Esse planejamento, o que que vocês querem para a vida de vocês futura? Né? Então, já perceber essa mudança da tecnologia e o que que vai se encaixar para mim? Porque vocês ainda estão nesse momento de pensar o que que vocês querem para a vida, né? Quando fala 2026, gente, nós estamos em 2020. 2026 é logo ali, né? Porque ultimamente está passando que a gente nem vê. Então, são coisas que a gente já tem que começar a se planejar. Como é que eu vou chegar até lá? E de que forma? E como eu vou fazer tudo isso, né? E até fazendo um comentário para eles que já nasceram dentro aí nesse período tecnológico, nessa evolução aí, não é difícil, né? Não é difícil acompanhar, evoluir junto. Para nós, para mim, que tenho 44 anos, que fui conhecer um computador ou né, internet, já era casada com filho, então dificulta um pouco mais. Mas temos que correr atrás, né? Não dá para deixar o tempo passar sem a gente aprender, né? Não dá para deixar a peteca cair, Isso aí. né? Prof. Maria, Ah, sim, tá ouvindo então? Então agora, né, eu acho assim que tem alguns, né, que já estão seguindo, né, de repente nessa linha, mas quem tem dúvidas, de repente, na profissão é escolher, né, de repente agora, né, fazendo uma análise ali, dá para ver que, né, a questão da tecnologia é uma boa carreira, né? E, claro, tem alguns que já estão, né, nesse caminho, já estão fazendo cenário, alguns cursos técnicos, né? Mas, assim, quem está em dúvida agora, né, já tem ali uma opção boa, né? E como hoje de manhã também a Bruna colocou, né, que, né, ela, não sei, não recordo da onde foi uma reportagem, aonde que ela viu mesmo, mas a questão das profissões que estão em baixa, né? Que é a questão do direito e da contabilidade, que vai ser substituídas, né? São substituídos pela tecnologia mesmo. Então, é momento, assim, de analisar bem, né? Agora que vocês estão, assim, um momento que precisa fazer escolha, principalmente o terceirão, né? Então, dá para fazer uma boa análise disso, ver quem gosta, né, dessa área da tecnologia e seguir, então, nessa linha, né? isso Alguns aí. têm mais habilidades, né? Outros não tanto, mas desenvolvem. Então, é um momento aí de refletir mesmo. Para quem está no terceirão e o ano que vem já engrena numa universidade, esse é o momento para vocês conhecerem mais, pesquisarem. Às vezes no momento, né, a gente pensa, ai, mas isso não é o que eu gosto, mas de repente é porque a gente não tem um conhecimento ainda bom sobre isso. Então, de repente, dando uma pesquisada, de repente, assim, porque muita coisa a gente às vezes diz, ai, não gosto disso, mas não conhece o suficiente. Mas é isso aí, né? Pessoal, então a gente abre para vocês. Se vocês têm alguma dúvida sobre as atividades, algum ponto que vocês querem falar, alguma questão específica, né? Estamos aqui abertos também para escutar vocês, para trocar um pouco de ideias. E daí? Trava Zap, tem que ter cuidado. Trava Zap, Douglas. Isso aí, tem que ter cuidado com o Trava Zap, né? Então. Prof. Bia, o que que tu acha?
Eu acho que seria isso, né? Eu acho que seria isso. Eu acho que é bem interessante se eles puderem assistir novamente a aula ali, ficou muito bem explicado. Acho que deu uma pincelada, não se ateve muito, porque foi muito bem explicado hoje de manhã pela Prof. Bruna e pelos outros Aham. professores, os comentários ali. Então, quem quiser visualizar aí um pouco mais, mas eu acho que seria isso, se eles não têm Não dúvidas tem muita sobre a dúvida. atividade proposta, sobre. O como fazer, né? Acho A gente pede que participem, gente, das aulas, porque senão, ó, que nem hoje, só hoje eu recebi, acho que umas 20 mensagens no WhatsApp pedindo, prof, como fazer atividade. Mas daí, gente, tá disponível as aulas que a gente, né, grava e envia no grupo, tem que assistir, né? Então, assim, a gente, claro, vai explicar a atividade, mas tem que também partir de vocês irem lá abrir a aula, assistir de novo, tem que ter iniciativa, né, profs? Senão não adianta, né? A gente também não faz milagre. É verdade, a gente está aqui para contribuir, mas vocês têm uma parcela aí até maior que a nossa nessa devolutiva. Então, a gente tem a proposta para vocês, agora depende de cada um aí, do outro lado. Isso aí. Vocês precisam cumprir também, pelo menos com 2 horas e meia, 2 horas que vocês peguem por noite aí das atividades propostas, conseguem entregar ali com facilidade, né? Tá fazendo uma por noite tranquilamente. Então, não deixem acumular, pessoal, é o dever de vocês nesse momento, é o que vocês precisam para nós também colocar a frequência, para nós poder colocar uma nota. A nota agora, nesse momento na vida de vocês também é importante, vocês sabem disso, tem o histórico escolar, tem análise de currículo para as universidades. Então, eu acho que é uma troca aí entre professores e alunos. Então, a gente Sim. precisa desse retorno aí. E vocês são responsáveis, esses alunos que estão aí, estão sempre com nós, estão de parabéns pela assiduidade, pela responsabilidade na entrega das atividades, a gente fica bem feliz. Então, assim, pessoal, encerrando por hoje, né? Não esqueçam de ir lá no link da presença, né? Assinar a presença, colocar o nome de vocês, a série e enviar para nós, que daí já fica registrado quem participou. E ficamos por aqui, então. Fiquem bem, nos vemos na próxima semana. Qualquer dúvida, sim, pode chamar no WhatsApp, sim, que a gente vai estar respondendo, tá? Mas, assim, vamos tentar também criar uma rotina de trabalho, uma rotina de aula, porque vocês precisam, tá? Eu sei que tem muita gente que encontrou emprego agora, mas o estudo não pode ficar de lado, tá? Vocês têm que se organizar para isso também, tá bom? Então fiquem bem, um abraço a todos e nos vemos na próxima terça-feira. Pessoal, abraço, se cuidem, esse é um momento crítico aqui na nossa região, precisamos nos cuidar mais ainda, né? No início aí estava mais tranquilo para nós, agora ficou meio complicado, então procurem se cuidar ao máximo que vocês podem, quem puder ficar em casa, fica em casa, que é o melhor que nós temos que fazer agora, se cuidar e cuidar as pessoas que nós amamos. Um abraço, fiquem bem, qualquer dúvida podem chamar no WhatsApp. Isso aí, então. Uma boa noite, fiquem bem, se cuidem, como a Bia colocou. Tudo de bom para vocês. Então até, pessoal. Abraço a todos, fiquem bem. Nos vemos na próxima semana. Boa noite. Até, professores. Boa Tchau. Boa noite, noite. até. Tchau, tchau. Até.